Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Prezados irmãos, nossos votos de muita paz, com muita alegria, estamos aqui para o programa Vida Além da Vida, mais uma iniciativa brilhante da Rádio Brasil Espírita. No dia de hoje, falaremos a respeito da importância fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo em nossa vida. Antes vamos fazer uma prece, também agradecemos a presença de todos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Brasil Espírita e pelas redes sociais. É muito importante a presença de todos e pedimos para que, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, também participe para nós fazermos uma reunião interativa, uma reunião dinâmica a respeito desse importante estudo do Evangelho. Rádio Brasil Espírita, nossa parceira de transmissão doutrinária, de divulgação doutrinária, que tanto vem beneficiando com muita seriedade doutrinária a todos nós. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos pela oportunidade de compartilharmos deste estudo tão importante para todos nós, com assuntos doutrinários variados, mas nunca fugindo de Jesus e Kardec, para que nós tenhamos uma fidelidade doutrinária, que é o que se espera de um espírita, e de um programa espírita também. Muito bem, vamos aqui falar a respeito da doutrina espírita e a chegada do Evangelho em nosso meio. É sempre muito importante nós lembrarmos que a doutrina espírita surgiu na Terra no dia 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, em França, com a publicação do Livro dos Espíritos. Após o Livro dos Espíritos, que é o livro principal, o livro básico da doutrina espírita, básico no sentido de ser um compêndio importante de toda a doutrina espírita, está lá, que depois se desmembrou para as outras obras da codificação. Em seguida, Kardec lançou o Livro dos Médiuns, também uma obra fundamental, uma verdadeira cartilha sobre a mediunidade. E no dia 15 de abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos compreender que toda a doutrina espírita, em sua base fundamental, seu alicerce seguro, seu roteiro seguro como revelação que é, toda ela baseada nos ensinos de Jesus. Inclusive, a própria evolução humana se processa seguindo os ensinamentos do Mestre como uma maneira segura de evoluirmos. A mensagem da verdade universal, a mensagem redentora para a humanidade. Jesus vem propor para todos nós uma nova proposta de vida, um novo panorama em nossas observações, onde essa nova forma de viver fará com que nós evoluamos da maneira correta. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi fundamental para que se explicasse os ensinos de Jesus do ponto de vista da revelação nova, o Espiritismo. Porque se observa ali as leis de causa e efeito, a pluralidade das existências, onde o espírito irá praticar em seu viver, irá realmente trazer para a sua vida esta verdade imperecível ao longo das existências. Nós estamos num estágio evolutivo que se torna
quase impossível nós cumprirmos tudo em uma única existência. O dia chegará quando nós nos tornarmos espíritos mais esclarecidos, mais maduros, que será relativamente simples, porque já estará em nós. Mas no estágio evolutivo que nós estamos, nós precisamos exercitar esta realidade que Jesus nos apresentou, sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, exercitar porque nós não temos naturalmente dentro de nós ainda. Temos uma evolução neste nível muito cíclica, muito com altos e baixos, e de modo que nós temos que nos esforçar para entendermos a parte espiritual da existência, e temos muita facilidade em entender as questões do mundo, as questões mundanas, como se diz, não é? Para nós, por exemplo, errarmos um pouco mais é muito simples, mas nós termos conquistas espirituais com o banimento do nosso orgulho, banimento da nossa maneira de ser ainda tão imperfeita, a nós é muito difícil. Mas nós sempre gostamos de dizer que é difícil porque é verdadeiro. Então, a doutrina espírita vem realmente nos mostrar que todos nós podemos seguir esta cartilha abençoada. A doutrina espírita, sendo uma revelação, vem trazer mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo, onde ele tem um pouco mais de maturidade para compreender. Algumas pessoas que seguem, né, a doutrina espírita, a revelação prometida por Jesus, ele consegue compreender as questões do Evangelho, as palavras do Cristo, de uma maneira mais ampla, porque percebe que ele é hoje o resultado do seu ontem e amanhã será o que plantar hoje. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado nesse primoroso dia, onde tem mensagens de muitos espíritos que foram na Terra religiosos e que, chegando na vida espiritual, compreenderam a realidade mais aperfeiçoada do ponto de vista espiritual. E isso fizeram com que, diante de suas posturas evolutivas, das suas conquistas como espírito, fossem enviados por Jesus para a Terra para poderem trazer essa mensagem redentora que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, realmente, nós estamos diante de uma obra monumental, uma obra que um dia, quando a Terra se tornar um planeta regenerado, quando os mansos e pacíficos herdarem a Terra, nós teremos o Evangelho como sendo uma cartilha de bem viver, como se fosse uma constituição mundial. Será para todos um livro de cabeceira, porque lá existem as respostas que o homem necessita para aprimorar a sua vida, aprimorar o seu viver. Então, nós vamos hoje ler aqui o Evangelho, os capítulos do Evangelho, e ver que ele é prefaciado pelo Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é um conjunto de espíritos luminosos, administrados por Jesus, enviados por Jesus, para trazer aqui para a Terra o que é necessário ser trazido. Então, Jesus está no Evangelho de João, prometeu: eu vos enviarei o Espírito de Verdade, que falará o que eu não posso dizer hoje. Então, nós vemos no Evangelho muitas questões que são abordadas, todos os capítulos, na verdade, que são abordados pelo que a doutrina espírita revelou, seu aspecto de revelação. Tem o seu compromisso com a verdade e tem um caráter universalista. Então, vamos ver no primeiro capítulo do Evangelho, Não vim destruir a lei. É intitulado Não vim destruir a lei. Vejam que interessante. Jesus disse, eu não vim alterar a lei dos profetas, nem a lei mosaica, mas vim dar cumprimento. Eu não vim destruir a lei. Claro que Jesus, com a sua autoridade moral, acrescentava,
porque era a revelação maior. Inclusive, a revelação mosaica também foi prometida por ele, foi promovida por ele. Ele que trouxe à Terra todas as revelações. Uma para preparar o seu caminho, a Gênese mosaica, a revelação mosaica, falando inclusive de um único Deus. Preparou o povo, que seria o povo escolhido para receber a sua mensagem e recebê-lo em seu seio, mas que não o reconheceria, portanto, não iria se julgar donos dele, né? Iria ser um povo que até hoje não o reconhece como o Messias esperado. Mas é o que nós tínhamos à disposição. A espiritualidade sempre trabalha com as nossas imperfeições também, para conseguir um resultado muito além. Então, quando Jesus estava reunido diante da inquisição dos fariseus, os fariseus perguntando para ele se ele estava adulterando a lei de Moisés, ele disse: não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Mas eu, porém, vos digo, ele acrescentava, dada a sua autoridade moral. Então, ele sempre perguntava para os fariseus, o que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e aquele próximo que te favorecia, que era favorável a você. Aí ele disse assim, não só amar a Deus e não só amar o próximo como a si mesmo, não é? Então significa assim, não basta você, segundo a lei mosaica, diz lá, não matar, não basta só não matar, você precisa tratar bem o seu irmão como você gostaria de ser tratado. Então vejam, Jesus, ele dá ali uma abertura de relacionamento humano muito importante. Ele disse que não veio destruir a lei, mas veio acrescentar mais informações, que é o que exatamente caracteriza as revelações. Olha que maravilha, né? Então, aquela pessoa que lê realmente o primeiro capítulo, vê motivos suficientes para, diante das respostas ali dadas, responder às suas dúvidas principais, vê motivos suficientes para entender a interpretação de quem? É a interpretação de Kardec? Não. É a interpretação de alguma outra pessoa? Também não. É a interpretação dos espíritos superiores, que estão ali nos transmitindo as vozes dos céus que vêm dar o testemunho aqui para a Terra sob os auspícios de Jesus. Então, ele vê motivos suficientes para tentar entender, porque ao tentar entender, ele vai ver que as suas dúvidas estão sendo respondidas. E as leis antigas? E as leis do passado? Jesus também teve a ocasião de dizer assim, é necessário contrariar pai, mãe, irmãos e me seguir. Significa o seguinte, não é necessário você ter a mesma crença ditas pela tradição familiar ou tradição de um grupo. Você tem, cada um de nós, tem a sua própria realidade espiritual, seu próprio nível de entendimento, e para que as pessoas ligadas à época, efusivamente à lei mosaica, para se libertar daquilo e se ampliar para um novo entendimento, ele deixou bem claro, não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento e vim acrescentar. E foi o que realmente aconteceu. No capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo. Foi uma pergunta, uma frase, aliás, que ele disse diante de Pilatos. Quando Pilatos perguntou, sois rei? Ele disse sim. Tu dizes que eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Evidente, a terra ainda não entendeu o reino em que Jesus pertence, pelo qual Jesus pertence. Não entendeu ainda, mas entenderá. Entenderá porque os homens haverão de se reabilitarem,
haverão de melhorar a sua conduta espiritual, e um dia a Terra será realmente, também colocando ali vários outros itens, como, por exemplo, as reencarnações que amadurece o ser, colocando ali a leva de espíritos que virá para a Terra, e algumas serão degradadas, virá também a compreensão diante da dor, não é? Porque o homem dá muitas voltas em sua imperfeição. Quando ele cansa de dar voltas, ele vê que o único caminho realmente era Jesus, é Jesus. Então, ele irá mudando a sua conduta. Chegará um dia que a Terra será realmente uma terra regenerada, uma terra que haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus. Ele é o governador espiritual da terra. Mas para que ele comece a sua jornada na consciência humana, ele tranquilizou os corações. Eu não vim destruir a lei primeiro, e depois falou, meu reino não é ainda deste mundo. Então, haverá de ser, quando a terra for um mundo regenerado. No capítulo 3, nós estamos aqui fazendo um resumo de cada capítulo, para nós vermos a importância fundamental do Evangelho em nossa vida. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então Jesus disse assim, credes em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Dizendo ele, inclusive, que se não fosse assim, ele nos teria dito. Olha que interessante, inclusive a pluralidade dos mundos habitados é um dos pilares principais do Espiritismo, que também é a terceira revelação, é uma das revelações, que também veio trazer novas informações à época que o homem está vivendo. Mas há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus estava dizendo que a nossa evolução, nós podemos nos tranquilizar que haverá uma morada para cada nível de evolução, tanto aqui em torno da Terra, quanto o universo afora. Não é? E a doutrina espírita nos fala exatamente disso. Vamos fazer aqui um exercício de raciocínio. Vamos supor que mesmo nesse mundo de provas e expiações, a pessoa evolua bastante, a pessoa tenha grandes conquistas. Será que ele permanecerá aprisionado até que o mundo se modifique aqui nesse mundo? Ou ele terá a felicidade de conhecer outras moradas, adaptado à sua maneira de viver? Por isso que a pluralidade dos mundos habitados é diretamente ligado aos padrões evolutivos. Porque quando o espírito se torna um espírito puro, ele necessariamente não precisa mais se reencarnar. Ele pode viver em outros mundos, e a maior felicidade desses espíritos que vivem em outros mundos mais superiores é socorrer aqueles que estão na retaguarda como nós. Então, mesmo em uma condição melhor, inclusive de morada, os espíritos continuarão trabalhando por nós aqui, para que nós possamos também um dia alcançar o que necessitamos. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é o mesmo que renascer. Então, o reino de Deus, nós sempre comentamos em muitas palestras, em muitas lives que fazemos, que o reino dos céus, ele não está nas paredes estreitas dos templos, é uma frase, inclusive, dos amigos espirituais, não está nem nas religiões. O reino dos céus está em nossos corações, à medida que nós ampliamos a nossa consciência. E ao ampliar as nossas consciências, nós encontraremos o reino dos céus que sempre esteve em nós. Nós é que ainda não estávamos despertos para isso. E como é que se alcança essa maturidade espiritual? Através da multiplicidade das existências. Então, Jesus, nesta frase, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, fala a respeito da reencarnação. Ele, inclusive, complementa o que é da carne e o que é do espírito é do espírito. Era Jesus falando da reencarnação. Então, vejam como
Os espíritos tomaram cuidado de formando o nosso pensamento a respeito das leis que foram trazidas para a Terra, que devem ter acréscimos através da evolução humana, das revelações. Ele falou a respeito do reino que não é deste mundo ainda. Ele falou das moradas, que existem moradas para cada espécie de evolutiva de espíritos. E falou também agora da reencarnação, para nós alcançarmos a maturidade evolutiva. No capítulo 5, ele fala do bem-aventurados os aflitos. Olhem que interessante. Dizem os espíritos logo no início, não são todos os aflitos que são bem-aventurados. Tem aqueles que não encaram bem seu compromisso espiritual. Porque quando nós reencarnamos aqui com provas e expiações, provas escolhidas e provas impostas, para forjar o nosso espírito, aprimorar o nosso espírito. Ou então, expiações advindas do passado. Então, são bem-aventurados os aflitos que souberem passar humildemente por esses embates educativos para todos nós. Agora, os espíritos, diante da justiça divina, nos orientam o seguinte, que nós nunca temos aquilo que não damos conta de aguentar. Temos tudo de acordo com os nossos limites, as nossas limitações. Porque se não fosse assim, seria contra a própria lei da evolução. Os embates, as vicissitudes educativas da Terra, ao invés de nos aprimorar, iria nos levar à derrocada. Então, são bem-aventurados os aflitos que sabem viver as suas provas, humildemente se submetem aos desígnios do Criador, que nunca erra, e terão, no futuro, a alegria de ver que conseguiram vencer as suas provas com um futuro mais venturoso. No capítulo 6, o Cristo Consolador vem dizer a respeito da grandeza espiritual que nos cerca, que nós todos temos a nossa vida dirigida pela espiritualidade superior, e que não há motivo para nós nos desesperarmos, porque tudo está realmente na hora certa, e no lugar exato, na época certa que acontece. Podemos olhar aí o mundo coletivamente, nas grandes comunidades, o que vem acontecendo com o mundo está certo de acordo com a nossa evolução. E individualmente também está certo com a nossa evolução. Conforme nós evoluímos, nós temos condições de sanar mais débitos, tudo dentro dos nossos limites. Então, este capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito, não é? O Cristo Consolador, o bem-aventurados aflitos, fala a respeito disso. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, que diz o seguinte, é a primeira bem-aventurança que Jesus nos disse. A primeira, que significa humildade. A humildade é a porta aberta para a felicidade do espírito. Porque através da humildade, o espírito ele se renova, ele não se entrega às ilusões, e ele se torna acima dos ataques que porventura aconteçam em sua existência, porque ele não se ofenderá, ele irá realmente ter um autoconhecimento, ele é autorrealizado, lembrando que a humildade não é fraqueza, o espírito humilde é muito forte. E humildade também não significa a pessoa permanecer passiva, não significa a pessoa permanecer assim, entregue a uma negligência. Não, ser humilde é a pessoa saber o que deve fazer e dentro das suas possibilidades, da sua realidade espiritual, seguir adiante. Jesus deu o maior exemplo de humildade, ele é o espírito mais perfeito que já pisou a terra, é o governador espiritual da terra.
nasceu em uma manjedoura. Nossos corações, para ele nascer, devem ser tão simples quanto uma manjedoura. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Aí eu vou relacionar com o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Estes herdarão a terra, uma terra regenerada. Concordam comigo? Para que o bem prevaleça na terra, os espíritos têm que ter o coração puro. Não pode ficar envoltos em malícias, não pode ficar envoltos em murmurações, em materialismo, em egoísmo, porque isso não dará certo de viver em um mundo regenerado. E brando e pacífico são espíritos pacificados por suas ações, pacificados porque eles também transmitem paz. Então vejam como é importante. Gostaria de lembrar algo muito interessante, que nós estamos aqui resumindo, fazendo um resumo muito breve de todos os capítulos do Evangelho, para vermos a sua importância fundamental em nossa vida, e a graça e a bondade que os Espíritos tiverem em trazer essas explicações para todos nós. Agora, nós temos todos que estudar profundamente cada capítulo. Nós estamos resumindo por causa do tempo, mas temos que ler profundamente, estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ter ali todas as respostas para a nossa vida. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, ser misericordioso é amar ao próximo como a si mesmo. Os misericordiosos são bem-aventurados porque eles enxergam a dor do outro e se colocam no lugar do outro e tentam realmente fazer o que lhes for possível. E se nada for possível, eles fazem uma prece silenciosa para que o alto tenha compaixão daquela pessoa que está sofrendo, como tem sempre, mas é a prece intercessória. Ele está rogando por alguém que está sofrendo, ele está preocupado com alguém que está sofrendo. Imaginem se toda a humanidade fosse assim. O mundo seria muito diferente mesmo. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. É a frase de Jesus. Então nós temos que enxergar a nossa vida e entender que nós aqui na Terra, neste nível, muitas vezes queremos ser servido. Muitas vezes queremos ser servido. E Jesus, o maior entre nós, disse que não veio para ser servido, veio para servir. Imagine nós. Então, amar ao próximo como a si mesmo significa servir. Significa ter aquele sentimento de fraternidade unido ao capítulo anterior de misericórdia. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amar ao próximo como a si mesmo é um instrumento necessário, inclusive para sermos misericordiosos. Agora, todos nós devemos nos aproximar cada vez mais da realidade espiritual. Nós somos espíritos eternos. Nós não estamos presos aqui a este mundo somente, nem só a esta existência. Nós temos uma responsabilidade espiritual a cumprir, e para que nós acordemos para a responsabilidade espiritual, existem mecanismos, a pluralidade das existências, a reencarnação, os mecanismos de causa e efeito que dirigem a justiça divina. Vai chegar uma hora que nós despertaremos, encontraremos, como foi dito, o reino dos céus em nós, e teremos motivos mais do que suficientes para sermos misericordiosos e amar ao próximo como a nós mesmos. E claro, a Deus sobre todas as coisas. Deus é a maior fonte de força que nós podemos obter. Ampara e sustenta a sua criação. A sua energia criadora verte das alturas
e sustenta a sua própria criação. Nós nunca devemos nos desvencilhar disso, porque seremos como uma nau em mar bravio, se isso acontecer. Não deve acontecer. Temos que ter, sim, um roteiro seguro de saber que somos filhos do Criador e que temos todo um caminho a ser percorrido. E quanto mais nos posicionarmos nesse caminho da maneira certa, teremos um caminho mais seguro. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Jesus disse assim, o qual é o bem mais agradável a Deus? Deposite sua oferenda ao pé do altar e vai antes reconciliar-te com teu irmão. Este é o bem mais agradável a Deus, a atitude mais agradável a Deus. Porque vejam, vamos pensar do ponto de vista espírita. Aqueles que se intitulam nossos inimigos, nossos contrários, o são provisoriamente. Acontecerá o dia da reconciliação. Acontecerá o dia em que, às vezes, temos uma pessoa antagônica, aquela pessoa que te ajuda. Quando ela chama a atenção de algum comportamento seu, ela pode dizer até de um jeito errado, mas, no fundo, ela tem alguma razão que chamou a atenção dela. Ela pode não te lembrar disso com fraternidade, mas sempre existe um fundo de verdade. Então, amar os inimigos significa, não naturalmente, o próprio capítulo diz, nós não conseguimos ter, a princípio, no momento, o mesmo carinho que nós teríamos com uma pessoa afim. Isso seria hipocrisia. Mas haverá de termos um dia. Mas nós temos que, em nosso coração, amá-lo. Então, vamos dizer assim, às vezes a pessoa não é digna da sua confiança, mas é digna do seu amor, é digna do seu perdão, é digna de que você deseje o bem para ela, para que ela consiga realmente que ela consiga entender a sua tarefa na Terra. Não é? E se porventura essa pessoa estiver errada, que ela consiga despertar para o que é certo, assim por diante. Entende? Então, quando Jesus fala isso, vemos que o mundo é muito contrário a isso, não é? Por isso que nós estamos vendo guerras por todos os lados, rumores de guerras. Se a humanidade inteira pensasse dessa forma, o mundo ia ser muito diferente. Muito diferente. Se existisse o perdão, se existisse o respeito entre os povos, o mundo seria realmente muito diferente disso. Mais uma vez aqui, Jesus, extremamente superior às vicissitudes humanas. Por isso que ele disse que venceu o mundo, porque ele estava muito acima das iniquidades humanas. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A caridade anônima, aquela caridade que não humilha, aquela caridade que é segura, que tem como finalidade auxiliar realmente. Não ser visto que auxiliou, nem humilhar aquele que recebe o auxílio. Vamos refletir como é importante isso em nossa vida, como nós vemos muito ao contrário do que acontece por aí. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. É uma forma de caridade nós honrarmos aqueles que proporcionaram a nossa reencarnação, que nos auxiliaram nos primeiros passos. Não importa o erro do pai ou da mãe, importa o que eles fizeram para nós termos a nossa experiência aqui na Terra. Porque dentro do estudo espírita nós sabemos que não são todos os pais, todas as mães que têm afinidade espiritual, que fazem parte das simpatias espirituais. Tem mães e pais, por exemplo, que abandonam, mas proporcionaram a nossa reencarnação, que é a nossa oportunidade de crescimento. Os seus erros, cabe a eles sanar na justiça divina.
Não cabe a nós julgar. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. A caridade é um importante instrumento de realização do espírito. Quando nós saímos dos nossos infortúnios, nossos problemas e vamos atrás do infortúnio do outro, que pode ser inclusive um infortúnio oculto, que nós saberemos somente se conversarmos ou se formos até ele, perceberemos que temos força, inclusive, para ajudar o outro. E quando voltamos para dentro de nós mesmos, nós estamos mais fortalecidos. Então, a caridade salva do quê? Nos salva de nós mesmos. Com o exercício da caridade, nós exercitamos os sentimentos contrários ao orgulho, ao egoísmo, assim por diante. Então, nós melhoramos os nossos sentimentos quando nos colocamos à caridade. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos que entender que os bens materiais na vida encarnada são importantes para o progresso. A doutrina espírita e Jesus também nunca falava contra o progresso. Nós precisamos ter progresso na humanidade para que o planeta Terra como um todo melhore. Mas é a questão de onde nós nos fixamos. Não é? Nós nos fixamos. O materialismo, sim. O pensamento materialista é um sentimento pernicioso para a humanidade. O egoísmo e o materialismo são vistos como chagas humanas pela espiritualidade maior. E nós percebemos isso em nossa humanidade quando analisamos o comportamento de alguns mandatários, de alguns povos, de alguns sistemas, não é? Então, nós precisamos realmente entender que as coisas de Deus estão muito acima das coisas materiais. Mas nós precisamos, sim, de um progresso material. E que as pessoas tenham realizações, que as pessoas usem a sua criatividade, que também faz parte do espírito, mas da realização espiritual. Mas Deus está muito acima disso. Por isso que Jesus, quando foi questionado a respeito dos impostos, pagar ou não impostos, em uma armadilha que queriam fazer com ele, ele disse assim: dar a Deus o que é de Deus e de César o que é de César. Capítulo 17. Sede perfeitos. Todos nós temos que buscar a perfeição em nossas condutas. Evidentemente, não teremos a perfeição suprema, que a perfeição suprema só é através de Deus. Mas temos que trabalhar as nossas imperfeições para que um dia cheguemos a entender os desígnios do Criador em nós mesmos, dentro de nós, a ponto de chegar ao momento e falarmos como Jesus disse: eu e o Pai somos um. É o ponto que nós iremos chegar, todos nós. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos são chamados, poucos conseguem passar, porque grande é a porta da iniquidade. A porta é estreita. É preciso ter realmente firmeza de ideal, é preciso ter realmente força interior de banir os sentimentos improdutivos e encontrar os sentimentos nobres em nossa vida. Então, muitos são chamados por vários motivos. É alguém que te convida para se espiritualizar, é algum chamamento da própria vida, uma enfermidade que tenta te acordar, mas a pessoa muitas vezes está distraída e não consegue prestar atenção. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Quando Jesus disse assim: se a tua fé for maior que um grão de mostarda, você falará para a montanha: mova-se, a montanha se moverá. Não é a montanha física, naturalmente, só é a montanha das iniquidades humanas, das nossas próprias iniquidades. Então, a fé faz com que a pessoa transcenda
as impressões imediatas e as suas próprias imperfeições, onde a espiritualidade, vendo boa vontade em si mesmo, vai te incentivar ao progresso, vai te incentivar à melhora. Então, a fé, sim, é um importante, fundamental instrumento de melhora. Capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Vejam a importância desse livro, gente. Todas as respostas estão aí. Por que os trabalhadores da última hora? Porque se nós pegarmos um livro de história, por exemplo, sério, vamos ver a luta de todos os missionários trazidos por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso Mestre, ao longo da história, sacrifícios, perseguições, para nós hoje termos realmente a qualidade de trabalhadores da última hora. A hora de mudança de ciclo planetário. Antes, os primeiros cristãos entregavam a vida ao ministério de um ideal. Hoje, precisamos sacrificar somente as paixões inferiores. 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas nós vemos a todo momento. É por suas obras, pelo cumprimento de tudo que lemos até aqui, que você reconhecerá os verdadeiros missionários do Senhor. Não é? Aqueles que, por exemplo, juntam o que é de Mamon e o que é de Deus, aqueles que agem de uma maneira no templo e fora do templo, também agem diferente, como eram, por exemplo, os fariseus da época. Então, Jesus previu que a sua mensagem seria deturpada também ao longo da história, e realmente foi. Mas tão grande era a sua grandeza que o âmago da sua mensagem não se perdeu. Isso é devido à sua autoridade espiritual. Mas como Jesus, não haverá falsos profetas, profetismos de catástrofes, profetismos do final do globo terrestre. Nós não devemos prestar atenção nisso, porque a Terra está sob os auspícios de Jesus. Capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, são os compromissos reencarnatórios que nós devemos cumprir, as etapas que devem acontecer. Não estamos falando somente de cônjuges, estamos falando de destinos espirituais que se entrelaçam, e nós não devemos ser barreiras para aqueles destinos espirituais. Capítulo 23, Estranha Moral, onde é uma análise que os espíritos fizeram de algumas palavras que Jesus disse, chamada estranha moral. Nós estamos fazendo aqui um resumo do Evangelho. Quando Jesus disse assim, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, vim atirar fogo à terra. É exatamente este momento que nós estamos vivendo. Fazendo com que as nossas iniquidades venham à tona para nós precisarmos mudar e sabermos aonde mudar, porque as nossas imperfeições geram efeitos, e efeitos muito dolorosos, como nós estamos vendo atualmente. Ele disse assim, é necessário contrariar pai, mãe e irmãos, nós citamos lá atrás, que significa seguir o seu próprio caminho espiritual. Ao mesmo tempo que ele disse, é necessário honrar pai e mãe. E disse essas duas frases em situações diferentes. Mais uma vez, a grandeza moral do mestre e a didática divina exposta por ele. Capítulo 24. Não ponhais a candeia embaixo do alqueire, brilhe a vossa luz, dizia o mestre. Nós temos que fazer o seguinte, quando nós conseguimos, todos nós temos esse potencial de fazer brilhar a luz em nós e não esconder isso, fazer com que isso se distribua para as pessoas em nossas ações novas, nossos exemplos, não é? Nosso serviço, assim por diante. Ele estava nos incentivando ao progresso, nos incentivando, inclusive, à caridade, para que
nós não ponhamos a candeia debaixo do alqueire, mas em cima do velador para iluminar a todos. Buscai e achareis. Dai gratuitamente o que recebeis. É o último capítulo. Buscai e achareis a prece. Nós vamos receber no tempo de Deus aquilo que necessitamos em nossa vida. Receberemos, diante da prece, o fortalecimento da fé. E tudo aquilo que nós, dentro de uma prece lógica, nós pedimos, os espíritos orientam. Nós devemos pedir coragem, paciência e resignação para vencermos os nossos embates inferiores e recebermos aquilo que queremos, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral. Porque as coisas que nós queremos agora, daqui a um tempo, podem não ser tão importantes mais assim. Importante é enriquecer o espírito. E o capítulo 26 fala a respeito do dai gratuitamente o que de graça recebeu. Exatamente, nós temos aqui, inclusive no meio espírita, a questão da mediunidade. Importante para todos nós entender que a mediunidade, dada gratuitamente, deve ser compartilhada gratuitamente. Os bens dados por Deus a nós devemos valorizar espiritualmente e ter em nossa consciência que devemos distribuir gratuitamente. Isso para todas as crenças. Então, vamos ver aqui, nós temos a participação de algumas pessoas, para nossa grande alegria. Vamos lá. Temos aqui a Edna Leite, muito obrigado, Edna, por sua presença. Serrana Minas, representações, a Dani e o Fernando, grandes amigos, muito obrigado pela presença. O Tiago e a Rose, muito obrigado pela presença de vocês. Rosa Pastor, bom dia, Rosa, muito obrigado por sua presença. Joeli Maria da Rocha Dantas, bom dia, meu amigo querido, gratidão por esse momento divino. Muito obrigado, Joeli, muito importante a sua presença aqui também. Nossa querida Érica está aqui presente, bom dia a todos, mais uma oportunidade de ouvir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Obrigado ao querido irmão Marco Maiuri, que Jesus o guie sempre. Muito obrigado pela vibração, Érica. Serrana Minas. Marco, bom dia. Sim, é maravilhoso quando você se depara com uma doutrina que traz e explica as 3 revelações, Moisés, Jesus e Kardec, e nos amplia o entendimento para os dias atuais e nos conforta. É maravilhoso, não é? Maravilhoso mesmo, porque, vejam, uma revelação não está separado de outra revelação. Elas são, na verdade, uma só, mas por etapas, não é? Por etapas de acordo com a maturidade humana. Jesus, por exemplo, prometeu a chegada do Espiritismo como 3ª revelação. Então, podemos dizer, sem medo de errar, que o Espiritismo pertence a Jesus. Nós temos que agradecer muito e com muito respeito falar dessa importante revelação. Então, é importante mesmo. Então, eles perguntam assim: gostaria que explicasse como devemos explicar para uma família ou pessoas ateias ou de outras religiões que sofrem muitas dores do desencarne dos seus entes queridos, que leia o Evangelho. A Daniela pergunta. Olha, Dani, vamos pensar assim. Jesus, a mensagem de Jesus, eu diria mais, a mensagem espírita não é só para os espíritas, é para todas as pessoas. O Evangelho que nós estamos expondo aqui, resumidamente, com todo respeito, é para todas as pessoas também. Então, nós temos a oportunidade de conhecer Jesus, seus ensinamentos mais a fundo. Quando uma pessoa é ateia, certa vez um amigo espiritual nos disse assim, que as pessoas ateias são as reencarnações de pessoas
que tiveram decepções religiosas em outras reencarnações. Nós entendemos isso, mas podemos plantar a semente, mesmo a pessoa sendo ateia. Podemos trazer os conceitos do Mestre, que no momento de dor intensa, essa pessoa irá lembrar do que você plantou. E no caso, do ponto de vista de outras religiões, nós devemos, respeitando a crença de cada um, entender que todas as religiões são chamadas espiritualistas. Elas creem na continuidade da vida. Então, como não conseguem ainda se aprofundar na questão reencarnatória, da questão de causa e efeito, muitas vezes, temos que falar da proteção de Deus, temos que falar do amparo de Deus para todos nós e de Jesus, nosso Mestre, para o momento de dor que a pessoa esteja passando. Então, sempre há maneiras de se consolar, não é? Porque senão nós teríamos condições de consolar só os espíritas, ou as pessoas que frequentam uma casa espírita, e não é o caso. Nós temos que consolar todas as pessoas que se aparecem à nossa frente, com as suas dores, dentro do limite do entendimento. Mas dá para consolar, sim, dizendo a respeito do amparo do Criador para todos nós. Eu fico sempre pensando, se Jesus chegasse para os apóstolos e dissesse assim, somente vocês são os meus, não teria sentido. Por isso que ele expandiu a mensagem e pediu para os missionários como Paulo de Tarso pregar aos gentios. Os gentios significam fora da lei judaica, da religião judaica. Então, foi a tarefa de tirar a sua mensagem da Palestina e seguir pelo mundo adentro. Não é? Isso é muito importante para a nossa vida. Foi uma decisão espiritual das mais gigantescas. Somos cristãos graças a esta decisão. Então, as outras religiões, dada algumas limitações de entendimento, devem ser orientadas, as pessoas que estão aflitas, que vêm até nós, da maneira que é a mais certa para eles, sem perder a profundidade e o amor. Não é? E as pessoas ateias jogaram a semente. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui muito felizes com a presença de todos vocês, aqueles que nos ouvem pelas ondas da Rádio Brasil Espírita. É uma grande felicidade desse programa Vida Além da Vida. Um programa onde nós tentamos realmente resumir, trazer. Aqui estamos resumindo o Evangelho, não é? Mas o Evangelho deve ser estudado em profundidade. Fizemos isso para que tenhamos uma ideia geral de como é importante o Evangelho em nossa vida. Então, estudem o Evangelho. É uma verdadeira cartilha de bem viver. É uma medicação sossegando as nossas chagas morais. Gostaria de agradecer a todos, agradecendo também a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes, que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Que Jesus também encontre em nós ouvintes atentos aos seus ensinos, que esses ensinamentos habitem os nossos corações e que nós consigamos traduzir em atitudes novas. Muita paz a todos, fiquem com Deus.